Senhora Presidente, senhores e senhoras vereadores, subo essa tribuna hoje para... Vamos de novo. Senhora Presidente, senhores e senhoras vereadores, subo essa tribuna hoje para falar sobre um assunto que vem constantemente à tona nessa casa. E hoje, como é um assunto muito sério, eu vou me furtar de ler um discurso que eu fiz. Acordei cedo hoje, venho pensando nele há algum tempo. E eu acho que vale a pena, para não perder nenhum detalhe dele, eu gostaria de, mais ou menos, ler e comentando alguns pontos, porque eu acho que é um assunto de tamanha relevância, não só para o nosso município, para o Estado, mas para todo o país. Reiteradas vezes, a bancada do PT sugere o fim do teto de gastos, como solução para todos os problemas do município, Estado e principalmente do país. O vereador Lucas, que passa aqui na minha frente agora, é um que sugere diversas vezes a questão do fim do teto de gastos. Mas é válido entendermos os motivos que levaram o governo, com o auxílio da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a aprovar a Emenda Constitucional 95, também conhecida Emenda Constitucional do Teto de Gastos. O governo que protocolou a emenda foi o de Michel Temer, vice de Dilma, que, aliás, vereador Lucas, vereadora Denise e vereadora Estela, estava lá pelo voto de vocês. Assim como pelo voto de vocês, Geraldo Alckmin pode ser o próximo vice-presidente. O antigo desafeto, agora é chamado de companheiro, pois topou ajudar o PT a voltar à cena do crime, como ele mesmo descreveu a candidatura de Lula há pouco tempo atrás, vereadora Gladys. Mas voltando ao teto de gastos, é importante deixar claro o motivo que levou o Executivo e o Legislativo a aprovarem a medida válida por 20 anos. Durante o modelo do PT de governo e sem o boom das commodities vivido durante o governo do ex-presidiário Lula, a economia não resistiu e entrou em depressão. Dilma e o modelo petista de se gastar mais do que se arrecada, isso sem contar na roubalheira endêmica, conseguiram uma façanha nunca antes vista na história do Brasil. Uma retração do PIB, ou seja, o empobrecimento da população, enquanto o mundo crescia e não havia pandemia nem guerras ocorrendo. Para se ter uma ideia, em 2015, o Brasil empobreceu, ou seja, o PIB encolheu 3,5%. E no ano seguinte, ainda colhendo os frutos da gastança e da roubalheira desenfreada, foram mais 3,3% de encolhimento. Volto a reforçar, esses números foram obtidos em um momento que o mundo crescia, sem guerras ou pandemia. Vereador Cadória, para se ter uma ideia do desastre econômico provocado pelo modelo petista de governar, quando comparado à Grande Depressão de 29, Dilma conseguiu ser mais devastadora que no período da Grande Depressão. Em 1930 e 1931, o PIB brasileiro encolheu 2,1% e 3,3%, respectivamente. Enquanto o desastre do governo Dilma, seus 2 últimos anos, o PIB do Brasil encolheu 3,5% e 3,3%. Sendo assim, podemos dizer que Dilma foi mais eficiente em destruir a economia do Brasil do que o grande crash de 29 ou qualquer pandemia e guerra visto de lá até aqui. Nada, nem ninguém conseguiu ser mais devastador do que o PT no governo em toda a história recente do nosso país. E é bom que se lembre que nos anos do governo petista não houveram crises, como uma pandemia ou uma guerra. Bem pelo contrário, vereadora Gladys. Em 2015 e 2016, o mundo crescia. Os Estados Unidos, por exemplo, cresceu 3,1% em 2015 e 1,7% em 2016. E o México, que é uma economia semelhante à nossa, emergente, cresceu 3,3% em 2015 e 2,6% em 2016. Baseado na hecatombe econômica produzida pelo mau uso dos recursos públicos e a gastança desenfreada, é que o então presidente Michel Temer, junto ao Congresso, precisou aprovar uma emenda constitucional que ao menos dificultasse que um novo desastre como esse acontecesse. Mas, afinal, o que é o teto de gastos? Essa emenda constitucional nada mais é do que uma proibição de se gastar mais do que se arrecada, algo feito por nós nas nossas casas, nos nossos negócios, costumeiramente. Em suma, ela proíbe o aumento de gastos sem se ter recursos em caixa. Para compararmos com um exemplo de fácil entendimento pelos colegas, podemos pegar o salário de um vereador, que aqui na casa hoje gira em torno de R$ 8.700 líquidos. Sabendo desse salário, colegas, e considerando que não tenhamos mais nenhuma renda adicional,
Nós sabemos que precisamos passar o mês com ele, então calculamos quanto vamos gastar de aluguel, de comida, de vestuário e por aí vai. Não é possível que vivamos uma vida de alguém que ganha 50 mil por mês. Afinal, nosso salário é de 8.700. Não temos, por exemplo, vereador Fiuza, como comprar um relógio suíço Piaget de 80 mil, né? Só se pegarmos emprestado de um amigo ou comprá-lo com dinheiro oriundo de esquemas de corrupção. Enfim, essa lógica vale para o governo também. Então, a emenda constitucional diz que o governo não pode gastar mais do que ele arrecada, algo que todos nós buscamos viver quando o assunto é nossa vida financeira. Quando petistas defendem que a emenda que criou o teto de gastos seja revogada, eles buscam implementar um modelo que quebrou o Brasil novamente. Pois quando uma família gasta mais do que arrecada, automaticamente ela vai ter que buscar esse recurso para cobrir o excedente de gastos de algum lugar. A forma usada pelas famílias para cobrir seus rombos fiscais é contrair empréstimos, e é isso também para o governo. Outra forma que o governo usa para resolver seus problemas de caixa é imprimindo moeda, o que todos já sabemos o resultado que produz, uma alta da inflação. O resultado, aliás, da impressão desenfreada de moeda pode ser visto nas ruas de nossa cidade. Basta parar para conversar com um venezuelano no sinal e pedir para ele quanto vale um bolívar, moeda oficial da Venezuela que o governo de Maduro imprimiu aos milhões e que hoje não vale nada. Tal medida, como pode ser confirmada pelos venezuelanos, só trouxe pobreza e desgraça para seu país. É isso que queremos para o nosso país, novamente? O Brasil conta hoje com cerca de 11 milhões de analfabetos e mais de 38 milhões de analfabetos funcionais, que são aquelas pessoas que conseguem ler, mas não conseguem interpretar o que estão lendo. Essas pessoas são, sim, mais facilmente enganadas pelas narrativas falsas, propostas que, ao serem contadas, prometem resolver todos os problemas da nação de uma forma mágica, mas, quando implementadas, só trazem miséria e destruição. A narrativa petista contra o teto de gastos certamente vai continuar. Tenho certeza que muitos dos que defendem o fim do teto nem sabem do que se trata. Mas, como são soldados do partido, repetem por diversas vezes o discurso que busca, sim, agradar ouvidos despreparados com o único objetivo de conseguir votos e voltar ao poder. O Brasil já viveu tempos muito difíceis com o modelo de gastança desenfreada e corrupção endêmica. Torço e trabalharei incansavelmente para que o modelo instalado na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua e em outros países onde o modelo econômico da esquerda foi implementado com sucesso não volte ao Brasil. De qualquer maneira, esse meu discurso serve como um aviso de que quem não conhece ou não lembra de sua história está condenado a repeti-la. Muito obrigado.